Todos sejam bem-vindos à nossa casa, em nome de Jesus. E que a paz do Cristo esteja em cada um de nós. Eu vou ler uma mensagem do livro Palavra de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Uma mensagem para a nossa reflexão desta noite. Um dos problemas do mundo que afogueia a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. No encontro marcado no capítulo 29, não os impacientes. Vou pedir para todos fecharem os olhos, levando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, que nos conduziu até esta casa, para que possamos buscar a palavra do Cristo no seu Evangelho. No momento que adentramos nossa casa, já fomos recebidos pela espiritualidade amiga, que nos abraça, que nos traz a energia salutar, para que possamos sentir a presença do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos nós aproveitar esse momento sublime, como espíritos imortais que somos, e buscar sempre em nossos corações o amor que Cristo nos ensinou tempos outrora. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Estamos aqui reunidos em seu nome. Como tempos outrora, o Senhor já havia nos dito: onde estiver um ou mais irmãos reunidos em meu nome, aí estarei entre nós. E nesse momento, vamos vibrar com o nosso irmão querido, que vem até nós, agora, para trazer as palavras do Evangelho de Cristo. Que ele possa ser incluído pela espiritualidade e que possamos degustar esses ensinamentos e trazer para as nossas vidas e colocar em prática. Que Jesus esteja conosco nesta tarde, nos abençoando sempre a nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Em nome de Jesus. O tema que o nosso irmão vai proferir hoje para nós: porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. É uma pergunta, né? Então ele vai trazer para nós o porquê. Boa tarde. Boa tarde. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Vamos ver.
Quem é bom aqui? Não tem mais ninguém bom. Né? Inclusive a gente sempre fala assim, né? Eu sou tão bom que parece que tudo acontece comigo. Né? Tudo acontece comigo. Para iniciar a nossa palestra, eu vou ler um trechinho de São Mateus, capítulo 19, que é quando ele está conversando com um jovem rico. Né? Um jovem rico vem até ele fazer um questionamento a ele. E ele fala o seguinte: eis que alguém chegando a ele lhe disse: bom mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Essa é a pergunta que o jovem rico vai ter. Bom mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me dizeis bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Olha só, nem Jesus se considerava bom. Ele diz que bom só é Deus. Uma outra coisa que entra, né? Em que mundo nós estamos? Mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo em que ele já não tem espíritos assim elevados, né? É o segundo na hierarquia. O primeiro é o primitivo, espíritos recém-chegados à vida original, e nosso é o segundo, provas e expiações. Então nós estamos aqui para sermos provados ou expiar. O que é expiar? São provas que nós vamos sofrer também, mas que a gente não pediu, nos é impostas. Por quê? Porque eu não quero me adiantar, eu não quero pagar, resgatar algo que eu fiz. Então, automaticamente, a lei divina me impõe aquelas provas, que nós chamamos de expiações. Então, eu vivo num mundo que já é de provas e expiações. Né? Uma outra coisa que a gente pode dizer, que a gente fala que a gente é bom, lógico que nós somos. Ou se nós não somos, nós estamos caminhando. Né? Muitas das vezes, as provas, ou a pessoa que a gente considera boa, e ela sofre muito, porque são provas que ela ou nós escolhemos para nos melhorar, para nos adiantar, para evoluir. Agora, mas peraí, eu não escolhi. Eu não escolhi passar por isso. Né? A gente fala assim, não é possível eu ter escolhido uma coisa dessa. Não é verdade? Muitas das coisas que a gente passa, a gente fala, não escolhi, não pedi isso. Né? Deus está me mandando, eu acho que é expiação. Mas não é. Vocês, todo mundo aqui já estudou, esteve fez prova um dia na escola, na faculdade. Vocês já pegaram aquele professor que ele deixa fazer prova por consulta? Já? É aquele professor que fala assim, vai ter prova amanhã, mas vocês podem consultar o livro, podem abrir, né? Podem ver lá e vai responder. Isso daí é legal, não é? Quem é que estuda antes? Ninguém. Deus não é esse professor. Deus é aquele professor que fala assim, amanhã vai ter prova. Estudem. E a prova não tem consulta. Nós aqui encarnados somos e nós temos as provas sem consulta. Quando a gente reencarna, por uma bondade de Deus, nós não lembramos de nada do que nós vivemos anteriormente,
pedimos antes de reencarnar. Isso daí é uma bondade para conosco. E é a mesma coisa que sofrer aquela prova, sabendo ou não, mas nós vamos passar por ela. Então Deus nos dá esse esquecimento do passado. Não tem consulta. Porque se a gente soubesse, como é que ia funcionar aquilo lá, é mais fácil, Não vou fazer isso porque eu sei que vai dar errado. Não vou fazer isso. Mas não tem consulta. Na verdade tem, Um pouquinho. A nossa consciência, ela sempre guarda um pouquinho do que ocorreu, do que nós pedimos. Então é para ver se a gente realmente sabe, reconhece, entendeu a lição. Então muitas das vezes as provas que nós sofremos, as dificuldades que nós passamos, não são imposições, são provas que eu peço para o meu progresso. Tá? Inclusive no capítulo 5, que é causa das aflições, que é de onde eu estou falando que tem isso, também tem um capítulo lá, que é o capítulo item 22, que fala assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele fala aqui no capítulo que um homem mau, acontece alguma coisa para ele e ele sobrevive. Um homem bom bateu ali na escada, caiu morto. Então, por que isso? Por que isso acontece? Não é possível. E a gente vê bastante, por aí. Por que o homem mau acaba vivendo mais tempo do que um bom? Aí ele explica. Por quê? É o mérito que o homem bom tem. Nossa, mérito? É mérito. Por que é mérito? Aqui, ficar nesse corpo é prisão. Aqui o planeta Terra, o mundo material, ele é uma escola para quem precisa aprender, um hospital para quem tem que se curar e uma penitenciária para quem tem que pagar. Então, enquanto eu estou aqui neste corpo, esse corpo me limita a tudo. Quanto esforço vocês fizeram para estar aqui hoje? Vários esforços. Tiveram que pegar carro, pegar ônibus, vir a pé, andar. Quando eu vou para casa, a mesma coisa. Gente, desencarnado, lá do outro lado, eu penso, logo onde estou. Já estou lá. Se tiver que tomar banho, se vestir, comer alguma coisinha, lá no plano espiritual não tem nada disso. As mulheres, eu sempre falo, as mulheres é a coisa mais maravilhosa, Gastam horas no salão de beleza para fazer o cabelo, pintar a unha, fazer a maquiagem. Lá você vai pensar, quero assim, assim, assim. Estou tal roupa aqui. E nós sempre damos muito mais valor a este plano, a matéria. Então, ir embora cedo daqui, partir cedo daqui, desencarnar, nossa, que coisa horrível. Mas aqui é um tantinho, porque a verdadeira vida é o lado de lá, é a pátria espiritual. Lá é que eu vivo, lá é que eu vou viver. E vivo muito mais tempo, porque nós somos espíritos eternos. Aqui é passagem. Então aqui é a provinha. A gente fala, vou viver 90 anos. São 90 anos de provas. São 90 anos em que eu estou sendo provado. Então quando uma pessoa parte boa, ele deve falar, nossa, graças a Deus, ela cumpriu a parte dela,
passou na prova, já está indo. E ele fala a mesma coisa aqui dos que são maus. O aquele que é mau, Deus deixa ele mais tempo aqui para ele poder ir quitando a sua dívida. Isso não quer dizer que a gente vive até os 90, quer dizer que eu sou ruim. Tinha que morrer com 50. Não. Mas, quando a gente considera aquele, pessoa má, aquela pessoa, às vezes ele vai viver mais tempo, porque ele vai ter mais provas. Deus vai dar mais oportunidades para ele melhorar-se. Tá? Que a gente vê, Antônio, gente ruim que a gente fala, eles vão cada vez ficando mais ruins. Sim. Vai sempre assim. Eu vou falar sobre isso. Por que a gente vai falar sobre isso? Eu vou entrar até nisso daí, porque no céu e inferno, na primeira parte, capítulo 7, existem lá as 33 Código Penal da Vida Futura, chama. Eu acho que vocês deviam ler esse Código Penal da Vida Futura. O que é um Código Penal da Vida Futura? Ele está dizendo o que eu vou fazer aqui, como é que eu vou sofrer do outro lado. É bem interessante, né? Chama-se Código Penal da Vida Futura. Eu peguei 3 itens só desse Código Penal da Vida Futura, né? E ele fala assim, que é o item 8: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Danou-se. Danou-se. Porque a gente pensa, eu sou bom, porque eu não faço nada. Mas eu já pensei mal do João. Já tenho um motivo. Eu bati o dedinho ali, foi... Quem deixou essa cadeira aqui? Que não... Já tenho 2 dívidas. Então aqui, ele diz que tudo tem consequências. Mas também ele consola. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento que se perca. Então, tudo que eu faço aqui tem consequências. Isso é importante a gente saber. E ele fala, mesmo para os mais perversos, por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Então, aquela pessoa que a gente considera má, que não mora de jeito nenhum, ele também tem bons pensamentos às vezes. Ele também às vezes faz boas ações. Pode ser que a gente não veja. E isso já é um progresso. E o importante, ele fala que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Então, às vezes, nós estamos sofrendo aqui por alguma consequência nossa do passado. E este sofrimento é para resgatar, é para quitar, tá? Ainda ele fala, porque todas essas existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então, se eu estou passando por uma dificuldade agora, se eu sou bom e estou passando por dificuldades agora, eu estou quitando. Na próxima, alguém quer voltar aqui? Não? Tomara que a gente já fosse, já passaria para outro, mas é um pouco difícil, mas tem condições, claro.
Se a gente suportar bem as provas, as dificuldades, e suportando-as, nós não vamos ter que passar de novo. Eu não tendo que passar, eu posso galgar um mundo melhor. A gente está falando muito que nós estamos passando por um mundo de regeneração, né? Um mundo melhor, que também é bom que se diga, calma lá. O mundo de regeneração, ele não tem expiações apenas. Ele não tem o mal, aquela pessoa muito má que nós vemos no nosso mundo, mas ele continua tendo provas. Eu continuo tendo que sofrer provas, porque eu ainda não sou um espírito bom nem puro. Então o mundo de regeneração que nós estamos adentrando não vai mudar muito. Nós ainda vamos continuar sofrendo, nós vamos ainda continuar tendo que pagar a nossa continha, mas pelo menos nós não vamos ver muitas atrocidades como a gente vê agora nesse mundo de provas e expiações. E ele fala no último item aqui: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, consequências das suas imperfeições. Então, se uma pessoa boa está sofrendo, é porque ela ainda tem imperfeições. E quando ela tem imperfeições, ela tem que sofrer para pagar, quitar, tá? A não ser que seja um missionário. Só se nós somos missionários, né? Eu sofro aqui, mas eu sou missionário. Jesus era missionário, que é uma outra coisa importante e interessante. Jesus não sofreu. Foi pregado, crucificado, deram chibatada e ele não sofreu. Impossível. Se eu falei que eu bato o dedinho aqui, eu sofro pra caramba. O sofrimento é moral. Aquele que já alcançou a moral elevada não sofre. Por isso que nós sofremos, porque nós ainda estamos caminhando. Por isso que Jesus fala que bom é Deus. Ele já aprendeu, ele não sofreu. Esse sofrimento que a gente tem aqui é mais por causa da nossa moral. Né? Bom, sabendo de tudo isso, o que vocês acham? É melhor então eu não ser bom, não é? Para que eu vou ser bom? Eu sou bom, sofro. Eu não sou bom, eu sofro, é melhor não ser bom. E assim, né? A bondade, deixa para lá esse negócio. Aí eu trouxe aqui do livro Fé, que é do irmão José, Justiça Divina. E ele está falando exatamente sobre isso, né? As pessoas vão fazendo tudo pelos outros, vão dando provas de bondade, né? Convida aquele parente que não gosta para ir em casa, para comer o churrasco, tomar a bebida dele, ele vai, come, bebe e vai embora falando mal de novo. Tem lá aquele companheiro do serviço que me perturba, ele fala, vou parar. Não. Ele diz assim: não esmoreças. Em verdade, quando fazes o bem aos outros, está fazendo a ti mesmo. Pelos espinhos, não deixe de investir na própria felicidade. A justiça pertence a Deus, e o tempo fará por ti. Olha que interessante. Na verdade, quando fazes o bem a outro, estará fazendo a ti mesmo. Isso é do homem mau. Aquele que faz a maldade para outro, o que ele recebe de volta? A maldade. Isto é uma lei de Deus. É a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, que eu emito um pensamento, por isso que tem consequências. Tudo que eu mando para alguém,
qualquer gesto, qualquer pensamento, ele vai e cai na pessoa? Será que ele cai? Eu enviei um pensamento mal para o João ali. Enviei um pensamento mal. O João vai receber o pensamento? Depende da condição do João. Então vamos pensando aí. As pessoas estão fazendo mal para vocês. Depende da nossa condição íntima, do nosso nível, da nossa vibração, o pensamento que eu mando para ele não atinge. Mas volta. E acrescida de juros, diz os nossos textos. Então, quando volta, qual é a minha condição? Se eu sou mau, o pensamento entra. Então, eu desejo mal e continuo recebendo. Desejo e continuo recebendo. Imagina como é que fica esta pessoa. Imagina se o João me devolve o pensamento. Entrou meu pensamento no João. Eu mandei um e ele recebeu um. Aí ele me devolve o pensamento. Então vai vir o do João e mais o meu que eu mandei. Vocês estão entendendo? E ele vai receber o dele de volta. E vai receber o meu. O que acontece? Eu estou sempre mal. A minha vida não anda. Eu adquiro doenças, gastrite, úlcera, problemas, depressões, porque lembrem-se, quando a gente gera um pensamento, nós nos modificamos espiritualmente e somos reconhecidos por espíritos que estão à nossa volta. E eu tenho mais aquela carga de espíritos aqui. E isso fica. Então, quando eu recebo algo que eu não gosto, que não é bom, ou um mau pensamento, modifiquemos a nossa ação. Recebeu uma descarga de pensamento, uma ação, qualquer coisa má que não foi boa, ou que eu não gostei, porque também tem isso, né? Muitas vezes sou eu que não gosto, não é que está errado. Mas eu não gostei, façamos o quê? Vamos dirigir uma prece, um bom pensamento. Vamos entregar na mão de Deus. O João me mandou um pensamento ruim, eu vou entregar na mão de Deus. Pai, que o vosso raio de justiça caia na cabeça do João. Não foi um bom pensamento? Então, olha, cuidado até com as nossas preces. Como é que eu peço pelo outro? Porque às vezes eu estou rezando errado. A prece pelo outro, às vezes é melhor nem fazer, mas faça por você. Pai, me ajude a me controlar, a ter bons pensamentos, me dê paciência, me dê resignação para suportar essas dificuldades que estou passando. O Pai vai atender. Com certeza, bons espíritos estão vindo ao nosso redor, à nossa volta, nos fazendo companhia e nos ajudando. Então, aquela carga negativa não entra. E o que eu vou ter de retorno é um bom pensamento, é uma volta boa. Então, eu recebi um negativo, mas vou ter um positivo acrescido de juros. Então eu preciso entender essa dinâmica.
e começar a me mudar, a modificar minhas ações, meus pensamentos, para que as coisas aconteçam mais suavemente. Não vamos deixar de ter as provas. Nós estamos em uma sala de aula. Nós estamos em um hospital, precisamos de remédio, e às vezes o remédio é forte, é duro. É aquele remédio que você precisa tomar vários outros para conseguir ficar tranquilo. E tomara que ninguém aqui esteja numa penitenciária. Porque nós não estamos pagando, nós estamos apenas nos provando. E essa mudança de pensamento é muito importante para nós. Vamos mudar os nossos pensamentos, a nossa visão do outro. Porque muitas vezes o outro não é mau, ele ainda não compreendeu. Ele é ignorante. O ignorante, ele faz as coisas sem nem saber. É um espírito ignorante, simplesmente põe para fora o que vem na cabeça. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Nem pensa, já vomita. Aí depois a gente, ai meu Deus, fiz coisa errada. Então é ainda a nossa ignorância também. Então nós temos que movimentar o nosso pensamento sempre com bondade, porque é isso que vai nos aliviar, vai nos fazer melhores. E lembrem-se, a vida futura é a verdadeira vida. Plante aqui. A justiça a Deus pertence, e o tempo falará por nós. Tenham um bom fim de semana e muito obrigado. Vamos fechar os nossos olhos novamente e agradecidos estamos por estar nesta casa bendita e receber esses ensinamentos deixados pelo nosso querido e amado irmão Jesus de Nazaré. Que possamos orar e vigiar os nossos pensamentos. Porque Jesus já havia dito, não é o que entra por dentro da boca, é o que faz mal. Mas aquilo que sai da nossa boca, o que está cheio do coração. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ter deixado o seu mapa de vida, o seu evangelho de amor. E que possamos buscar esse sentimento ainda um pouco distante de nós. O amor verdadeiro, aquele que move montanhas, aquele que supera tudo. Esse sentimento
buscar a todo momento. Porque é Ele que nos devolve a vida. Porque supera tudo, os males, as intrigas, as discussões. Viemos aqui para aprender a ser melhores do que viemos. Que possamos abandonar o homem velho, aquele homem cheio de vícios do passado, impregnado no egoísmo, no orgulho, e trazer para dentro de nós um homem novo, um homem cheio de virtudes, de amor, de esperança e dias melhores. Foi isso que Jesus nos trouxe quando aqui esteve. O maior exemplo da humanidade, exemplo de amor, de compreensão. Era isso que ele queria transmitir para todos nós. Que possamos caminhar, trilhando esse caminho que nos traz a esperança de um novo governo. Porque queremos voltar melhores, Senhor. Nos ajuda. Ajuda para que possamos ter em mente essa reforma íntima através dos seus ensinamentos. Que possamos galgar a cada dia, a cada momento, a cada hora, sem reclamar. Porque o tempo passa tão depressa. Ele é o maior inimigo nosso. Porque ele não nos devolve aquilo que já passou. O momento é agora, hoje. O que ontem já foi. O amanhã a Deus pertence. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a nossa vontade, aqui na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que possamos perdoar as nossas devedores. E não nos